Sabe quando a gente acorda, aquela sensação de peso no coração, aquela sensação de só querer ficar num quarto escuro e chorar? De se jogar no sofá e desistir mais uma vez desse dia, da vida, de fazer algo, sabe? Por mim? Hoje eu tô tendo um daqueles momentos. Não tem nada demais acontecendo. Na verdade, tem coisa boa acontecendo. Então por que, se tem coisa boa acontecendo, eu tô com essa sensação, sabe? Essa sensação de choro, essa sensação de tristeza, essa sensação de que eu tô perdendo o meu chão. É essa sensação que eu sinto nesse momento, de estar perdendo o meu chão. E quando eu me encontro nesses momentos, eu me agarro. Hoje eu me agarro totalmente a Deus todos os dias da minha vida. E tem coisas que a minha carne quer fazer, tem coisas que eu quero fazer. Valéria, o meu ego, o meu achismo, o meu acreditar que eu sei de todas as coisas. E eu quero fazer coisas, eu quero viver coisas que não é alinhada com o que Deus está preparando para mim. E sempre que eu vou fazer algo, eu faço essa simples oração, mas poderosa. Deus, eu quero que isso aconteça, mas se não for da sua vontade, deleta, destrua, tira radicalmente da minha vida. Deus, esses são meus planos, porém, seja feita conforme a sua vontade e não minha. E quando você faz essa oração pequena, mais poderosa, Deus age. Quando você dá total liberdade e espaço para ele entrar na sua vida, para o Espírito Santo entrar dentro de você e agir na sua vida, você esteja preparado, porque as coisas vão começar a acontecer conforme a vontade dele e não a sua. E você pode ter certeza que a vontade dele é bem melhor que a minha e de que a sua. Porém, a nossa carne, ela é em constante guerra. Ela tá em constante briga, constante desafios, né? Porque eu quero isso. Aí a gente entra na nossa criança. A nossa criança quer tudo. E a nossa criança é mimada. E a nossa criança não sabe esperar. E a criança quer agir por ela mesma, sabe? Então tem algumas coisas que eu tento fazer e eu sempre pergunto pra Deus antes: Deus, é isso que você quer pra mim? E às vezes eu sinto que é isso que Deus quer pra mim. E eu vou lá, tento fazer. E não acontece. E quando não acontece, eu sei que é Deus fechando aquela porta pra ele abrir outras. Mas mesmo assim vem um instante de caraca. Eu não vou dizer que é uma dúvida, mas é um tipo assim, quando esse romper vai acontecer? E os romperes, eles acontecem todos os dias, sabe? Eu vejo romperes acontecendo na minha vida constantemente. E daí, quando algo dá errado pra mim e pra você, a gente entra naquela auto-dúvida. Será que eu tô em conexão? Será que eu tô escutando direito? Será? E será? E será? E daí, se você se permitir ficar presa no será, você vai se encontrar num buraco escuro. E ao invés de cavar pra cima, ao invés de subir pra cima, você vai cavar pra baixo. Então, ao invés de me perder, eu tô buscando me silenciar. Uma coisa que Deus vem tentando me ensinar é: Valéria, fica quieta. Valéria, fica quieta. Porque ficar quieta é difícil, né? Ficar quieta e deixar o outro achar que tem razão. Caraca, o meu ego quer me chacoalhar aqui agora. Mas não vale a pena viver pelo ego. Vale a pena viver pelo espírito. E nunca, nunca deixe ninguém dizer diferente. Porque por muitas vezes eu acreditava que andar com Deus seria não ter mais dificuldades, seria não ter mais desafios. Mas andar com Deus significa que as suas batalhas serão vencidas por Ele. E que você não vai cair no meio do caminho, que você não vai ficar perdida nas suas guerras. Mas isso não é uma coisa fácil. É uma decisão constante, é uma decisão diária, é um querer muito forte. Porque eu tô nessa vontade, nessa pressa que as coisas aconteçam conforme eu quero. Mas conforme eu quero nunca é bom. Mas quando ele age, quando eu me permito ser agida por ele, aí sim faz sentido. Mas hoje eu me encontro numa batalha entre a minha carne e o meu espírito. Porque minha carne quer assim, ó, no estralar de dedo. Como se fosse miojo, que as coisas acontecessem instantaneamente. Mas o meu espírito sabe que eu tô em preparação. E que o final é bem melhor do que o agora. E eu espero. Eu espero porque eu confio. Eu espero porque eu decidi viver através do meu eu superior. Eu espero porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim, conforme eu dou permissão para ele habitar em mim todos os dias. Mas agora, nesse exato momento, a minha criança mimada queria vir para fora. Mas eu acalmo ela. Eu dou carinho, eu dou acolhimento, eu dou atenção. E eu falo, eu sei que a espera às vezes é difícil. Eu sei que por muito tempo, por muitas vezes você não entende nada.
Eu sei que você queria que fosse agora, mas o seu querer, ele traz muito tropeços, como já trouxe muitas vezes. Mas quando você aguarda e quando você espera, o que vem, ele é muito mais sólido, ele é muito mais resistente, ele vem para ficar. Hoje eu escutei uma palavra, uma pregação que dizia: as pessoas geralmente fazem morada em lugares que elas deveriam estar passando, e elas passam por lugares que elas deveriam fazer morada. É profundo e é forte, não é? Muitas vezes, por você agir através do seu querer, daquilo que você acha mais importante e acha melhor pra você, ao invés de você se conectar com Deus e perguntar se é aquilo mesmo que Ele quer pra você, você tá habitando lugares que você deveria estar passando, e você deve estar passando por lugares que você deveria estar fazendo morada. Caraca! Então não é fácil a espera. Não é fácil você abdicar e renegar de você todos os dias das suas vontades, mas ela é essencial para que a raiz daquilo que Deus está preparando para você, ela seja mais forte, sabe? Porque é óbvio que sem Deus a gente consegue as coisas, né? Tem muita gente aí sem Deus conseguindo várias coisas. Mas a pergunta é: quanto tempo vai durar? Quanto tempo as coisas sem Deus duram? Porque eu sei que para mim não dura muito tempo. Mas eu quero que as coisas que cheguem na minha vida, elas venham de Deus e que elas tenham raízes muito fortes, para que elas possam durar a eternidade. Então eu queria trazer calma pro meu e pro seu coração. E que se hoje você acordou aí na turbilhão de querer que as coisas aconteçam agora, nesse exato momento, porque você acredita que é melhor, espera, calma, calma, que vai vir no momento certo. E o momento certo é o momento dele. E o momento dele pode ser daqui a alguns segundos. E talvez isso que você quer, que não tá dando certo, mas que você vai estar tentando, talvez vai te trazer prazer momentâneo. Mas as consequências vão durar anos, então não vale a pena. Vale a pena acalmar o coração, a respirar e a acreditar que mesmo eu, você não entendendo nada, vai fazer sentido. Sempre faz sentido. É um passo de cada vez. Não adianta a gente querer já estar lá no topo da montanha sem escalar ela. E Deus quer que a gente vá escalando. E Ele vai mostrando o caminho. Ele vai mostrando aonde pôr a mão, a próxima, o pé, o outro. Então acalma seu coração e confia. Confia que o que está acontecendo agora, confia que esse turbilhão, confia que a turbulência que você está passando agora na sua vida, ela é passageira. E que você não se permite fazer morada em locais que são passageiros.